CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Pois é, como a gente viu aí na reportagem da Márcia, esse assunto virou uma grande polêmica desde que o presidente começou a questionar o atual sistema eletrônico de votação. Essa semana nós entrevistamos aqui no Jornal CBN Campo Grande um juiz eleitoral que trouxe esclarecimentos importantes sobre o assunto. E agora nós vamos conversar com dois representantes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a Kátia Souza, que é analista do Judiciário, e o André Lix, técnico judiciário. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu começo pedindo que vocês expliquem de uma forma simples como funciona o sistema eletrônico de votação, esse mesmo sistema que está sendo questionado pelo presidente, né, para que as pessoas entendam esse processo. Muito bom, Dani. É muito bom, né, ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o sistema eletrônico de votação. E por que razão nós entendemos que esse sistema ele tem segurança? Ele assegura, né, aquilo que ele deve assegurar. Quando a gente sempre pede que as pessoas abram um pouquinho a visão quando você fala a respeito de algum tema. Então, assim, a gente fala de sistema de segurança do voto eletrônico. Nós entendemos que do jeito que ele é e que ele funciona, ele é seguro. Por quê? Quando a gente fala de sistema de segurança, você vai fazer a segurança lá da casa onde você mora. O que você precisa se atentar? Né? Você tem algum parâmetro, você tem alguma coisa em mente que você precisa resguardar. Né? Então, você tem o seu patrimônio, você tem alguma coisa de valor que você tem que resguardar a segurança. A Justiça Eleitoral, com o sistema de segurança eleitoral, nós temos que resguardar alguns tesouros preciosos que para nossa sociedade e para nossa democracia são muito importantes. Eu falo do sigilo do voto, eu falo que o meu voto é igual ao voto de qualquer outro dos 150 milhões de eleitores no Brasil. Então, nós temos uma cadeia de evolução do nosso sistema, né? Nós evoluímos de um modo de votar em papel, colocado dentro de uma caixa ou de um saco de lona, onde havia uma série de confusões, né, de questionamentos, de fraudes comprovadas. Então, nós partimos de uma evolução, né? Então, quando nós chegamos nessa fase, desde 1996, usando esse equipamento eletrônico que a gente chama de urna eletrônica, nós temos uma evolução do sistema. E essa evolução ela é voltada para resguardar o nosso tesouro, aquilo que o sistema tem que proteger. Então, sempre que você pensar em sistema de segurança, você não pode pensar apenas no ato de votar. O sistema ele é muito maior e ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. E que no Brasil, a Justiça Eleitoral jamais pode abrir mão, em qualquer momento, de aderir a qualquer sistema que não resguarde o sigilo e a característica do voto, que o nosso voto ele é universal. O meu, o seu, o de qualquer pessoa, somos 150 milhões de eleitores, nós votamos da mesma forma. Então, essa é a característica do nosso sistema. E como é que a gente assegura essa segurança, né? Nós temos vários elementos dentro dessa cadeia de sistema de segurança. E é isso que eu ia te perguntar, por que ele é confiável, né? Sim, eu vou pedir para o André agora entrar aqui na conversa. Confiança é uma coisa muito subjetiva, né? Mas o que a gente tem que falar de verdade é responder as perguntas que o eleitor tem, responder as perguntas que as pessoas têm. E, na verdade, no processo eleitoral, as pessoas vão ter 3 dúvidas. Se o voto que está lá dentro é legítimo, ou seja, ninguém votou por ele mesmo, se a urna está contando os votos corretamente, se ela não está desviando nenhum voto, e a terceira pergunta é se a Justiça Eleitoral contou todos os resultados corretamente. São esses 3 pontos que vão deixar o sistema eleitoral confiável. E como que a gente faz esses 3 pontos?
Primeiro, com relação à identidade do eleitor. A gente tem os nossos mesários, que são os voluntários, são os fiscais da sessão, e eles colocam ali, pedem os documentos da pessoa que vão votar, e além disso a gente adicionou a biometria, para aumentar a segurança de identidade. A gente teve casos com a biometria, foi detectado que eleitores tinham vários títulos, tirados fraudulentamente. Tinha uma pessoa que tinha mais de 50 títulos, é um caso bizarríssimo. A segunda pergunta. Bom, já matamos que a gente vai ter a legitimidade do voto e que ninguém vai votar por você mesmo. Como que eu sei que a urna está contando o meu voto, que ela não está mudando? Que é a grande discussão do voto impresso. A gente já tem um mecanismo para isso, que é a nossa auditoria que a gente faz no dia da eleição. No dia da eleição, no dia anterior, a gente sorteia algumas urnas, a gente leva até o TRE, ficam sob a guarda da Polícia Federal durante a noite, e no domingo essas urnas elas vão ser votadas como se estivessem numa sessão real. E a gente substitui aquelas urnas, faz umas urnas novas, para que a votação real não fique sem urna. E a gente faz exatamente o processo que faria numa sessão eleitoral. Só que a gente pega os votos que já estão escritos numa cédula, a gente digita aquele voto na urna, e depois, ao final do dia, a gente compara. Todo esse processo ele é filmado para saber se alguém não digitou errado, para não ver se faltou voto ali, e no final a gente compara para ver se o resultado vai ser igual. O que é isso? Isso é, na verdade, o voto impresso invertido. A gente pega um documento que já existe e coloca dentro da urna e compara se a urna vai contar os votos como deveria. E aí a gente mata a segunda questão. A gente faz isso por amostragem, porque a gente não pode testar todas as urnas no dia da eleição, né? Mas é como se fosse o voto impresso invertido. E as pessoas não se atentaram ainda a isso. É só uma mudança de fase ali. Ao invés de imprimir depois, ele já está impresso. A terceira e mais fácil pergunta que a gente tem é: como que eu sei que a Justiça Eleitoral contou todos os votos certinho, não mudou? A tal da história da sala secreta do TSE. Essa é uma fraude impossível de acontecer. Por quê? No final da votação, todo mundo sabe que sai um boletim de urna lá com o resultado. É um documento físico falando que aquela urna teve tantos votos para cada candidato. Esse documento fica público na porta da sessão, que cola. Vai uma via para cada fiscal que ficar na sala de aula ali, na sala da votação. Uma via fica com o nosso presidente de mesa, isso é uma novidade de 2 eleições, eu acho. E outras 2 vias vão para a junta eleitoral, que somos nós, a Justiça Eleitoral, que a gente vai afixar uma lá e a outra a gente vai guardar no processo. Esse documento não tem como alterar mais essas vias. A gente transmite o resultado online. A partir desse ponto, a gente usa tudo rede segura, mas a gente poderia fazer esse resultado via WhatsApp. Poderia mandar um e-mail só pela segurança do BU. Por quê? Depois o TSE vai ter que divulgar todos os BUs que ele recebeu e o resultado da eleição. Qualquer eleitor pode pegar aqueles BUs, somar o resultado e ver se o TSE alterou algum dado. Falar, eu somei esses BUs aqui e não dá o que o TSE divulgou. Por quê? Porque o TSE não pode mais mudar aqueles documentos físicos. E eu também posso pegar só o BU da minha sessão, no final do dia, ir lá, fotografar com QR Code e ver o que o TSE divulgou da minha sessão. Se o TSE alterar um voto, qualquer eleitor pode saber. Se a Justiça Eleitoral alterar um voto, a gente vai saber através desse documento que já foi gerado. Então, são as nossas 3 auditorias que qualquer eleitor pode fazer. E lembrando que as urnas, elas ficam offline, não tem urna ligada à internet, né? Exatamente. Eu quero só voltar um pouquinho, assim, antes do dia da eleição e explicar um pouquinho, assim, essa parte do sistema, porque a gente percebe o seguinte, que a gente esclarece um ponto, surge uma dúvida a respeito de outro. Então, existe, assim, a gente reitera sempre a necessidade das pessoas pensarem no todo, né? A urna eletrônica, ela é um equipamento de voto, um equipamento eletrônico, não é conectado à internet. Como é que um equipamento eletrônico funciona? Você tem que inserir dados nesse equipamento, né? Os nossos computadores, como é que os nossos computadores funcionam? Você liga ele na internet, a urna eletrônica não tem essa possibilidade de conexão
por mecanismo de segurança, isso já é previsto, é assim, porque é um nível de segurança. Você vai inserir os dados, que dados? São os dados que foram programados dentro do ambiente de segurança da Justiça Eleitoral, mas não é apenas a Justiça Eleitoral que atua. Então, na hora do desenvolvimento do sistema, né, que todo mundo fala desse código-fonte e essas coisas tão tecnológicas que quase ninguém entende, mas muito se questiona. Então, nessa fase do desenvolvimento, a Justiça Eleitoral, obviamente, é quem coordena esse trabalho, mas não faz sozinha. Então, há entidades de grande respeitabilidade e que, por lei, participam e asseguram a autenticidade desse sistema, né? Então, assim, nós temos o desenvolvimento e nós temos a participação de Ministério Público, OAB, Polícia Federal, além de outras entidades que podem participar e autenticar a regularidade do funcionamento do sistema. Então, quando nós preparamos uma urna para o dia da votação, a Justiça Eleitoral assegura que o sistema que vai ser carregado para a urna é um sistema autêntico, seguro, fidedigno, mas ela não trabalha sozinha. Existe uma cadeia de entidades que assinam esse sistema quando ele é lacrado. Então, assim, as pessoas às vezes não conseguem entender o que é essa assinatura, o que é essa lacração, em que momento esse sistema torna-se inalterado. Então, vamos fazer aqui uma grande comparação. A gente pode não saber o que é uma assinatura eletrônica, mas a gente sabe o que é aquele negócio que a gente fazia lá no cartório, que é autenticar firma, né? Você vai lá reconhecer firma. Então, a base do sistema é praticamente, é uma coisa muito simples, na verdade, né? A Justiça Eleitoral desenvolve o sistema, ele é vistoriado por essas entidades e, ao final, toda essa linguagem de programação, ela é verificada se ela funciona como ela deveria funcionar e ela é lacrada. E essas entidades assinam com a assinatura eletrônica. Esse sistema, ele não muda mais. Então, o sistema que a gente coloca na urna, ele foi desenvolvido, autenticado por entidades que têm esse poder de dizer: eu asseguro e eu reconheço a legitimidade desse sistema. Que representam a população, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a segurança do sistema, ela não está em apenas um item, né, André? Exatamente. Nós temos um encadeamento, nós temos um sistema feito em ambiente seguro, nós temos um equipamento brasileiro desenvolvido para a realidade brasileira, né, da nossa realidade, da nossa necessidade de segurança, e nós temos elementos eletrônicos e nós temos elementos humanos nesse sistema. Só que, assim, a grande sacada da nossa segurança é que a interação humana no sistema, ela não é de modo que pode alterá-lo, adulterá-lo, sem deixar rastro. Né, André? Exatamente. Só na urna a gente tem, eu citei só uma, que é que o eleitor é mais fácil de visualizar. Mas só na urna nós temos 8 mecanismos de auditoria, para a gente verificar se o software é legítimo, se ela está funcionando, se ocorreu alteração, e toda alteração deixa rastro no sistema eleitoral. Quando a gente fala em termos de sistema, a gente sabe que quanto maior a ação humana, mais suscetível de erros intencionais ou não desse sistema de segurança. Então, a gente entende que quanto mais automatizado, quanto mais eletrônico o sistema ele funciona de uma forma fidedigna melhor. E essa correção de funcionamento do sistema, ela é perfeitamente auditável, auditada, desde a implantação em todas as fases. E as pessoas costumam questionar o atual sistema fazendo comparações com outros países. Por que, na opinião de vocês, isso não se justifica? Bom, André, você pode... Primeiro que cada país tem uma realidade, né? Existem até países que não adotam voto eletrônico e são desenvolvidos. Só que a gente está comparando realidades diferentes, problemas diferentes, e acaba reduzindo muito a discussão com a complexidade do nosso. Nós temos um sistema cheio de etapas, cheio de segurança, o que adaptado à nossa realidade, né? A urna eletrônica, até quando foi criada, tinha até o quesito dela ser feia, para não ser roubada.
São quesitos que a gente não... umas curiosidades que a gente não sabe, né? Mas ele é totalmente adaptado à nossa realidade, totalmente desenvolvido nacionalmente, tá? Não tem interferência externa, como as pessoas inventam, às vezes criam empresas dizendo que tem influência no nosso processo eleitoral, sendo que ele é todo feito pela Justiça Eleitoral. A única coisa externa feita é o hardware, de acordo com a especificação que a gente coloca em licitação. Então, se você vai colocar uma urna brasileira que nos Estados Unidos, não vai funcionar. Ela não vai funcionar porque são realidades políticas diferentes. Se a gente pensar na nossa eleição de papel como era, e a eleição de papel deles como é, você vai ver que vai ter diferenças culturais muito grandes. A gente tinha a urna aqui que chegava na sessão com o voto dentro já. A gente tinha urna que chegava para apuração às 8 horas da manhã do domingo, né, quando deveria começar a eleição. Então, nós tínhamos problemas e a gente resolveu com a urna eletrônica. E ela saiu dessa forma porque aqueles problemas precisavam ser resolvidos. Exatamente. Eu só quero trazer mais um elemento para reflexão para a população que, por vezes, faz essas comparações. Eu acho que tudo é válido, né? É importante que as pessoas reflitam a respeito do sistema. Porém, é importante a gente ressaltar que quando você fala de sistema de votação, você não pode comparar o ato de votar. O ato de votar, seja ele num papel colocado dentro de uma caixa, seja ele pela internet, como ocorre, seja ele num equipamento de voto, como é o nosso voto eletrônico, o ato de votar é um dos elementos do sistema. Mas o sistema todo, ele envolve, desde o alistamento eleitoral, ele passa por uma campanha eleitoral, ele tem o dia do voto e ele tem o resultado. Então, isso é muito importante. As pessoas querem comparar o nosso sistema com outras democracias, mas apenas o ato de votar. E aí, esse argumento não é válido. Por quê? Porque pode ser que nessas outras democracias, onde as pessoas até falam, né, entre aspas, países de primeiro mundo rejeitam a urna eletrônica brasileira, mas assim, será que essas democracias, da maneira como elas funcionam, elas precisam da nossa necessidade de segurança? Né? Assim, será que nessas democracias que usam o voto de papel, colocam numa caixinha, conta apenas uma vez aquele resultado, não tem necessidade de ficar fazendo recontagens como nós já tivemos aqui no Brasil? Então, assim, quando você quiser comparar o sistema eleitoral do Brasil com outros países, fique à vontade, mas pense no todo. Não pense apenas no ato de votar. Como é que é o alistamento eleitoral nesses países? Precisa ter identificação biométrica para que, como o André falou, um eleitor não vote pelo outro ou não vote mais de uma vez? Como é que é a campanha? Tem compra de voto? Né? Então, tudo isso é um ponto de reflexão que pode validar o seu argumento. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou pedir para vocês continuarem aqui, que a gente vai agora para o repórter CBN e na volta tem mais uma pergunta. E nós continuamos aqui a nossa conversa com representantes do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, que estão trazendo esclarecimentos sobre o sistema eletrônico de votação. Estão aqui comigo a Kátia Souza, analista do Judiciário, e o André Lix, técnico judiciário. Eu continuo, então, perguntando a vocês por que o voto de papel seria um retrocesso. Dani, o voto de papel, o voto impresso, como a gente está... como está sendo proposto, ele seria um retrocesso porque primeiro a gente já testou esse modelo 2 vezes, né? E não deu certo, não funcionou, porque tinham vários problemas logísticos com relação à impressora, tem um maior gasto, e porque é um procedimento que a gente já tem, né? Como eu disse, na nossa auditoria é a mesma coisa que o voto impresso invertido, só que muito mais barato, e a gente consegue fazer essa auditoria. Se a gente colocasse isso em todas as sessões eleitorais, além da gente gastar mais, na hora da apuração, a gente também teria que gastar mais dinheiro, porque a gente precisa de uma fiscalização maior na recontagem dos votos. Porque você imagina, uma urna sendo recontada, falta um voto. Alguém que está ali de má fé, uma pessoa que está ali de má fé, pega um daquele voto e faz sumir, come o voto, enfia no bolso, sai correndo com aquele voto. Não vai ser só aquela urna que vai estar sendo questionada. Vai ser todo o sistema eleitoral, porque faltou um voto.
E na justiça eleitoral o voto é sagrado. Faltou um, então quer dizer que tem um problema grave. Não é por causa de um voto que a gente vai desmerecer. Então por isso que seria um retrocesso. Ele, ao invés de adicionar segurança, ele adiciona mais gasto e fragilidade. Eu quero só, assim, trazer mais alguns elementos de reflexão também a respeito dessa questão do voto impresso, para dizer o seguinte: em 2002, a Justiça Eleitoral testou esse modelo, né? Como é que isso funciona, Dani? O eleitor vai votar no equipamento, na maquininha de votar, que é a urna, e ao final da votação, a urna vai apresentar uma tela com todos os cargos que ele votou. E é essa tela que vai ser impressa e depositada dentro de um componente ali que faz parte da urna e vai ficar como tal voto impresso. É isso. Não existe interação humana de pegar o voto e depositar na urna. Pelo menos isso é o que estava lá no sistema, né? Isso não foi ainda decidido, enfim, mas isso é o que a gente tem de conhecimento hoje desse sistema de voto impresso. Por que isso não funciona no Brasil? E a questão da impressão é um ponto realmente, assim, em termos de tecnologia, muito importante. Quem nunca teve problema com impressão? Né? Quem nunca foi numa fila de supermercado e aquele papel lá do caixa travou e impactou toda a fila? Quem nunca teve esse problema no banco? Isso pode acontecer, nós temos 500 mil urnas funcionando no dia da eleição. 150 milhões de pessoas votando e imprimindo esse papelzinho ao decorrer do dia. Em 2002, a gente teve essa experiência, foram 7.128.233 eleitores que votaram com esse sistema. E foi uma experiência muito negativa. Os problemas foram imensos durante a votação. Então, quando a pessoa fala assim, mas qual que é a dificuldade de colocar uma impressora para imprimir? Qual que é o grande problema? O grande problema é esse. É a logística. Emperra o processo. E por que não adiciona segurança? Porque o sistema ele já é seguro do jeito que ele funciona, ele registra todos os votos. É possível verificar todos os votos, não com a identificação do eleitor. Por quê? Porque isso é proibido. Está lá na Constituição, o voto é secreto. O voto não pode ser divulgado, né? A Justiça Eleitoral tem que resguardar o sigilo do voto, não é secreto, é sigiloso. Não pode divulgar em quem o eleitor votou. Então, tem essa questão da logística, e não agrega segurança no sentido de que abre a possibilidade de prováveis e possíveis recontagens manuais. E aí a gente diz que é um retrocesso porque a gente volta no tempo, na época que a gente votava no papel e colocava numa urna, e que a contagem era manual. Entendeu? Então, é essa possibilidade de inúmeras recontagens é que a gente entende que é um retrocesso. Para a gente encerrar, na opinião de vocês, a discussão hoje deveria estar sendo outra. Em vez de questionarmos o sistema eletrônico, deveríamos mudar a forma de muitos brasileiros votarem, já que ainda existem muitos erros por parte dos eleitores na hora de ir às urnas. Bom, isso é um fato, né? Assim, a gente avalia toda a eleição, todo o processo eleitoral. E o que acontece muito, Dani? E a gente precisa evoluir nesse sentido. O eleitor, a eleição, né, é um grande acontecimento. Ele, por vezes, ele digita errado o número. Ele não se atenta à ordem dos cargos que estão em disputa, né? Isso acontece muito. Em auditorias realizadas na eleição de 2018, no primeiro turno, agora eu me recordo aqui da auditoria lá do Rio Grande do Sul, foi verificado que o eleitorado daquele estado anulou o voto para governo de estado porque digitou 115 mil vezes o número que correspondia a uma candidatura cujo partido não tinha candidato com aquele número. Então, assim, esse problema o voto impresso não resolve. E a gente não vê nenhuma mobilização dos partidos, enfim, no sentido de levar esse esclarecimento. As pessoas precisam aprender a votar, né? Então, o eleitor, vamos supor que seja aprovado essa PEC aí do voto impresso, enfim, se a gente tiver que funcionar dessa forma. O eleitor, ele vai chegar lá com a sua colinha, com o seu papelzinho. Se ele digitar errado, o que a urna vai imprimir é o voto dele errado, como ele já tem feito, né, indevidamente, equivocadamente. Essa solução, né, tão falada, não vai solucionar.
O eleitor ele vai continuar votando errado e ele vai dizer que quem desviou o voto, ele vai falar, eu digitei certo, quem desviou foi essa urna. Então, essa segurança que as pessoas esperam em um papelzinho, essa segurança não virá. O que a gente precisa é de campanhas de educação, de campanhas de orientação, de campanhas da sequência do voto, de ensinar, por exemplo, que a urna, né, André, ela não é touchscreen, a tela dela não é... Pode parecer piada, mas não é. As pessoas vão no banco, digita lá na telinha, né, interage. Vai fazer check-in no aeroporto, na telinha. Chega para votar, ele tem que digitar no teclado numérico. Então, assim, essas questões o voto impresso não resolve, né? Então, isso também é um ponto que as pessoas estão jogando, assim, muita energia, muita expectativa em cima dessa ideia, sem pensar em como resolver o nosso problema da democracia. Só para ser um pouco positivo, né, no final, assim, toda essa discussão eu acho muito saudável. Eu estou na Justiça Eleitoral desde 2005. E quando eu fiz a minha primeira eleição geral em 2006, me chamou muito a atenção isso, que quando eu convocava a sociedade, os partidos, para os procedimentos de fiscalização, ninguém aparecia. Nem partidos, nem eleitor, só ficava eu como Justiça Eleitoral, a OAB e o Ministério Público. E hoje a gente amadureceu muito mais, hoje a gente discute o sistema eleitoral, a gente está questionando, a Justiça Eleitoral amadureceu muito com isso, porque foi mais cobrada e a gente não tem problema com cobrança, não. E a sociedade evoluiu. Hoje todo mundo já sabe um pouco mais de auditoria e adoro as pessoas que defendem a urna. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Olha aí o André falando, adoro as pessoas que defendem a urna. A gente tem, inclusive, o barulhinho dela aqui, que a gente mostrou no começo da nossa entrevista, né? Olha, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos de vocês aqui. Eu conversei com a Kátia Souza, analista do Judiciário, e o André Lix, técnico judiciário, que vieram aí trazer todos os esclarecimentos sobre o sistema eletrônico de votação que está sendo tão questionado nesse momento. Um ótimo dia para vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.